Aleluia. Maravilha. Vamos saudar bem-vindo os irmãos que estão conosco aí, né? A Márcia, a Josi e o Gabriel. Amém?
Flávio. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Antes de passar o pastor Roberto trazer uma palavra, quero ler um versículo em Eclesiastes, no capítulo 10, o verso 1. Um versículo, ele é bem específico, né? Que diz assim: as moscas mortas fazem que um unguento de perfume exale mau cheiro. Então aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. Verso 2: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo à esquerda. Aleluia, glória a Deus. A primeira partezinha aqui diz assim, em uma outra versão da Bíblia, numa linguagem mais nova, diz assim: quando cai uma mosca no perfume, estraga ele. E aqui diz assim: as moscas mortas fazem que um unguento, que é um perfume, né, exale mau cheiro. Olha só, uma mosca parece uma coisa que não tem muito significado, mas se você achar num prato, você não come. Se você achar ela numa sopa, uma panela toda, seja, meu Deus do céu, né? Então ela causa nojo, porque é um bicho nojento, né? E ela pode estragar um perfume, ela pode estragar várias coisas, uma salada, uma comida, uma bebida. É só tu pegar um copo para tomar água e quando você leva o copo para tomar aquela água, tem uma mosca ali e estraga. O comentário da Bíblia fala aqui, né? Geralmente a loucura é evidente para si mesma. No mundo antigo, a palavra direita significava hábil e a palavra esquerda conotava incompetência ou falta de jeito. O que a mosca tem a ver com o direito e o esquerdo? É o saber e o não saber. Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa e não sabe, a gente acaba estragando por não saber fazer. Só que tem certas coisas que a gente pode errar e pode consertar. Mas tem coisas que não há perdão se errar. Eu trabalhei no polo petroquímico, fichei de ajudante de elétrica e logo me promoveram de eletricista. E eu disse: eu não quero essa profissão para mim. Por quê? Porque ele não aceita o erro. O eletricista, se ele errar, ele morre. Ele não perdoa, errou, morreu. E o que eu quero é ser soldador. Que se o soldador errar, passa a lixadeira, lixa, faz o bisel de novo, solta de novo, conserta o erro. Mas o eletricista, se alguém disser para ele: ó, está desligado a força, pode fazer o conserto, e não tiver ligado, ele for lá e pôr a mão, vai ficar grudado. E lá era 4h40. Sabe o que é isso? Você não precisa nem encostar. Só você chegar perto, ele já abre um arco que pega em você. Isso aconteceu com um colega, o Roberto, aconteceu com ele. Pegou a mão esquerda dele, veio até o meio do braço assim, derreteu tudo. 4h40. Não morreu por um milagre. Então assim, às vezes a gente quer servir a Deus de uma forma errada, como uma mosca, né? A gente vê uma coisinha errada ali e diz: não dá. Mas Deus, aqui ele está falando assim, ó, se nós fizer certinho, aleluia, não tem mosca que invade o nosso ambiente. Se nós continuar lendo aqui, vai falar que quando faz o perfume tem que ficar bem fechadinho. A Bíblia fala sobre o odre. Não se pode usar um odre velho se quer fazer
um vinho novo, tem que usar um odre novo. Não se pode. A palavra de Deus, irmãos, a cada manhã ela o quê? Se renova. Cada manhã somos um crente novo. E eu, uns dias atrás, era um crente, hoje eu sou outro. Mas como assim? Todo dia eu vou me convertendo aos pouquinhos. Todos os dias eu vou vendo meus erros. Eu estava lendo a biografia de George Miller, um dos 20 heróis da fé. E esse homem foi fundador de um orfanato de mais de 5.000 crianças que ele cuidava. Sempre quando faltava comida no orfanato, ele orava e Deus mandava comida, fazia um milagre. Olha só, ele leu a Bíblia 20 e poucas vezes, mas nesse poucas. Tem Jonatas Eduardo, que leu lá 200 e poucas vezes. Mas Jorge Miller leu 20 e poucas vezes a Bíblia. E quando ele estava no leito do hospital para morrer, ele estava lendo a Bíblia, alguém chegou para ele e disse assim: por que você está lendo? Ele disse: eu estou procurando ver se acho alguma coisa que a minha vida não está perfeita para me pedir perdão a Deus. Olha, o cara estava ainda procurando ver se tinha alguma coisa que não era perfeita para pedir perdão a Deus antes de partir. Então, irmãos, vamos estar na dependência de Deus, que Ele é aquele que sabe todas as coisas que a gente precisa, né? A Rose contando os testemunhos. E olha só, eu me lembrei que quando eu trabalhava de cozinheiro no polo petroquímico, e eu tinha gastrite, né? Não podia comer pastel, não podia comer tal de lasanha, né? Não sei o que, tal. E aí o pessoal que liderava na cozinha eram mineiros. Então eu adorava um pimenta assim, até, meu Deus do céu. E um dia, olha só, uma quinta-feira de manhã eu passei mal lá, passei muito mal. Então quando me atacava, eu chegava muitas vezes a vomitar sangue, né? Minha mãe se preocupava com a fronha do travesseiro, às vezes amanhecia com sinal de sangue lá, porque quando a gente dorme, um sono bom, bata, né? Eu babava e vinha sangue do estômago ali, né? A mãe era muito preocupada com isso. A Rose lembra que eu namorava ela, ia lá, queria me agradar com um pastelzinho, irmã Marta. Essas pizzas caseiras, não, nem pensar. Não podia nem falar. Sabe como é que eu comia o arroz? Eu botava ele numa peneirinha lá debaixo da água, enchia, lavava o arroz para botar no prato para comer. Né? Então tinha muita dificuldade, era bem magrinho e tinha essa dificuldade. Mas aí, eu estava vomitando lá de fora do refeitório, veio uma lemoa lá, cozinheira, e me agrediu com as palavras bem fortes. Não é você que diz que o pastor cura? Não é você que diz que vai na igreja, que quem está doente é para ir lá, que o pastor cura? E gritou comigo. Aí está morrendo, o que adianta tu ir na igreja desse jeito, morrendo assim, ó? Não adianta nada. Aí, eu olhei ruim, né? Eu disse para ela: não, mas hoje Deus vai me curar. Hoje Deus vai me curar. Não cura nada, vai acabar morrendo. Um dia não vai vir trabalhar e nós vamos receber a notícia que tu morreu. Eu disse: meu Deus, mas hoje então é meu dia do milagre. Tinha campanha na igreja aqui em Verticílio. Quem estava pregando aqui, cantando, era o Arino Nilva, da dupla Antônio e Arino. O Arino, meu amigo, já tinha ido na casa dele, lá em Caxias do Sul, e conhecia o Arino. E já tinha visto ele cantar várias vezes, fez umas quantas campanhas aqui em Santa Rita. E ele estava ali. E ele pregou uma mensagem simples. A mensagem do Arino é uma mensagem simples. E ele fez um convite: quem queria aceitar Jesus, que viesse para frente. E eu levantei do banco, fui o primeiro aqui para frente. E daí quando eu cheguei aqui na frente, o Arino tirou o microfone e disse assim: irmão Edinho, eu estou convidando as pessoas para aceitar Jesus. Eu já tinha aceitado Jesus, né? E eu disse: irmão Arino, eu já aceitei Jesus, mas hoje eu estou aceitando Ele como meu doutor, não como meu salvador. Glória a Deus, aleluia. O Arino pegou e botou a mão na minha cabeça. Então receba o milagre. Receba esse doutor na tua vida agora. Quando ele falou assim, parece que desceu uma coisa queimando aqui dentro.
Aleluia. Foi uma coisa queimando. Eu disse, eu estou curado. E senti a glória de Deus, fui renovado. Meu Deus do céu. No outro dia eu fui trabalhar. E cheguei no refeitório e disse assim, hoje eu estou curado, posso comer qualquer coisa. Mas tinha que ver a chacota que eles faziam. Né? E naquele dia, mamãe, o almoço, quando fazia um almoço para eles, fizeram a tal de lasanha. Nunca tinha provado na minha vida essa tal de lasanha. Não conhecia de maneira nenhuma. E fizeram com molho, com bastante pimenta. E, meu Deus do céu. E eu disse, eu quero comer isso aí. Ele disse, não, você não vai comer isso. Não, vou comer isso aí. Não, tu não pode comer. Vou comer. Aí eles disseram, come depois das 3, que daí às 3:30 você vai embora, tu vai morrer lá na tua casa. Não vai comer aqui. Eu disse, não, vou comer. 11:30 da manhã você viu um pratão daquilo e eu não sabia que essa tal lasanha é boa, hein? É boa, hein? Eu estava perdendo. Estava perdendo por não conhecer isso aí. Comi e não fez mal. Glória a Deus, aleluia. Nunca mais senti dor no estômago, nunca mais. Não, Jesus curou, curado mesmo. Que até Glória eles a Deus, depois diziam aleluia. para mim assim, bah, mas houve um milagre. E aí, como diz o gaúcho, Marcos, assim, ó, e o guri começou a pilinchar um pouquinho. Entendeu? São os gaúchos que entendem essa palavra aí, né? E hoje está bem pilinchadinho aí, né? Glória a Deus. Deus é Deus de milagre. Bem, imagina se eu não tivesse Deus. Aquela mulher ia fazer essa crítica, eu tinha que engolir e ficar quieto. É ou não é? Mas não, tinha Jesus ali. Glória a Deus, aleluia. E quando o inimigo lançou uma mosca na sopa, Jesus falou, não, aí não deixa esse bicho vir na sopa do meu servo aí. Eu vou cuidar da vida dele. E essa enfermidade não vai estragar a vida dele. Então não estragou. Às vezes vem uma enfermidade como uma mosca para estragar a nossa vida, mas Jesus está ali para proteger. Como aconteceu no Egito, encheu o Egito de mosca, mas no arraial não tinha nenhuma, porque Deus estava ali para proteger, não deixar mosca nenhuma atormentar a vida de ninguém, não deixar doença nenhuma atormentar a vida de ninguém. Nesta noite, Deus está falando conosco e Ele está aqui para repreender qualquer tipo de mosca, qualquer tipo de coisa que se levante sobre nossas vidas. O Senhor está com autoridade dizendo, não toque no meu ungido, não toque na minha ungida, porque dele cuido eu, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Glória a Deus. Aleluia! aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Glória a Deus! Obrigado. Glória a Deus. Aleluia! Oh, santo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. A gente sempre tem que estar pronto. Eu aprendi isso muito tempo atrás. Glória a Deus. Mas, não perder tempo, eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Lá no capítulo 1, depois a gente vai ler Jeremias capítulo 23 também. Glória a Deus. Aleluia! Está entre Gênesis e Apocalipse, Marta. Jeremias amado. Jeremias capítulo 1. Não sou eu também. Jeremias depois de Isaías. Pois é isso. Obrigado. Ela não sabe de fazer. Antes de lamentações. Na página 930. Amém. Caraca, ela foi longe também. Vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém
foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia, hein? Glória a Deus. Também no livro de Jeremias, lá no capítulo 23, no versículo 25, Amém. que diz assim, Jeremias capítulo 23, versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano no seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, conte um sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias, ele era um profeta diferenciado. Ele não era só escolhido pelo Senhor Deus, ele também era separado. Porque era uma característica dos sacerdotes que o sacerdócio era passado de pai para filho. E o Quias, ele recebeu o sacerdócio do seu pai. Então era natural e lógico que o filho dele também fosse separado, escolhido por Deus como sacerdote. Mas não foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias, ele foi chamado, escolhido e separado pelo Senhor para ele, não somente para o povo. O sacerdote, ele era escolhido por Deus e separado para ser sacerdote do povo. Mas para Jeremias, ele quebrou esse protocolo. Deveria Jeremias, como de costume, também ser sacerdote por causa de seu pai. Mas não, o Senhor Deus o escolheu como profeta. E o separou para ele como profeta. Para ele ser mensageiro do Senhor. Oráculo das mensagens e das revelações de Deus para o povo e para o reino. Glória a Deus. Mas acontece que o reino estava totalmente bagunçado. Os sacerdotes e profetas que tinham ali na época, eles profetizavam segundo o que alegrava o rei e os maiorais da nação, não o que Deus queria que eles transmitissem. Aleluia. Eles profetizavam riquezas, vitórias, sucesso, porque isso agradava os ouvidos do rei, o rei Zedequias. Isso alegrava o coração dos príncipes e alegrava o coração dos nobres e também do povo. Mas só que o Senhor Deus, ele levantava profeta, ele chamava profeta para falar a verdade, doa quem doer, para mostrar ao povo e aos reis, aos príncipes, aos maiorais, o erro que ele estava cometendo e denunciar o pecado de cada um. Aleluia. Mas isso não era agradável ao rei, isso não era agradável aos príncipes,
Isso não era agradável aos maiorais, ou seja, isso não dá curtida no Instagram, isso não dá curtida no Face, no Twitter, isso não dá fama. Aleluia. E por causa disso, aqueles profetas que não eram trigo, ou seja, eram palha, eles não traziam alimento do céu para o povo, nem para o rei, nem para o príncipe, nem para os maiorais, nem para a nobreza, porque sabia que aquilo que Deus mandasse falar não ia agradar a ninguém, mesmo sendo uma determinação de Deus e uma obrigação deles, pregar a verdade, apontar a verdade, denunciar o pecado de quem quer que seja. Mas como eu falei, isso não dá ibope, isso não dá curtida. Nós temos enfrentado nos dias de hoje pregadores que enchem igreja. Aleluia. Porque pregam o que vai agradar os ouvidos. Aleluia, glória a Deus. Prega o que vai ser compartilhado como bom, no sentido de conforto. Aleluia, glória a Deus. Confortável. Glória a Deus. Deus, ele não levantou profeta nenhum, aleluia, para trazer conforto para ninguém. Ele levantou para trazer confronto. Aleluia. Para dizer para você e para mim que nós estamos indo para a condenação do inferno, se, aleluia, a gente não for trigo. Aleluia. Aí Jeremias faz ali uma comparação do trigo com a palha. E o Senhor Deus fala: o que tem o trigo com a palha? Na Bíblia tem diversas citações em que faz uma comparação do trigo com uma palavra de Deus, algo que traz vida, que alimenta, e a palha como algo que alimenta só o fogo, só serve para ser jogado no fogo. Aleluia. São sonhos, não é a palavra de Deus. Lemos aqui: sonhou, pode ter um sonho, mas não se esqueça que é só um sonho. Aleluia, glória a Deus. Aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade, com veracidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos chegando num ponto, já chegamos, em que muitos púlpitos está sendo aberto para pessoas que são mecânicas, ensaiam mecanizado um tipo de apresentação da palavra, em que a pessoa ali vai ser impulsionada na emoção para gritar, para falar em mistério. Aleluia. Mas não foi algo que veio do céu, de Deus. Não é um fogo que veio do Senhor. Porque já é algo mecânico, já é algo ensaiado. Não, eu vou falar assim, 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 eu vou fazer desse jeito aqui, assim, 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 porque aí a pessoa vai se emocionar, vai chorar e vai me dar ibope. Aleluia, glória a Deus. Nós temos visto aí a olhos vistos, notícia todo dia. Eu estava mostrando meu filho hoje. Teve aquele ciclone aqui no sul, em que matou diversas pessoas, destruiu cidades. Pessoas perderam tudo, perderam criação, perderam comércio, perderam casa. Eu não me lembro qual foi a cidade, mas eu vi lá que uma cabra estava morta, pendurada no fio pelo chifre, pela cabeça. Porcos e vacas em cima dos telhados. Nós nunca vimos isso aqui. Apesar de eu não ter nascido nesse estado, eu nunca fiquei sabendo disso. E os gaúchos falaram para mim que nunca tinha visto algo parecido. Logo depois, alguns dias depois,
ciclone também parecido passou lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, cidade que eu conheço bem, moramos lá 9 anos. E foi a mesma coisa, caiu várias construções, as embarcações foram levadas, ficaram rodopiando no meio do rio Paraguai. O teto de um ginásio do Colégio Cássio, que meus filhos estudaram lá, caiu, feriu várias crianças e matou uma criança de 7 anos. E isso nunca tinha acontecido lá. Eu mostrei hoje ao meu filho que no Espírito Santo, há 2 dias atrás, mesma coisa. Um ciclone que encheu vários lugares, derrubou um monte de coisa. Em Minas Gerais, no Espírito Santo, em Colatina. Em Minas Gerais, há 2 dias, mesma coisa. Hoje, no Rio de Janeiro, e ontem, mesma coisa. Estava vendo mais cedo na Espanha, derrubou até prédio. Na Líbia, mais de 10 mil pessoas morreram e 22 mil estão desaparecidas. 11 mil morreram e Olha aí. 22 desaparecidas. Olha aí, 22 mil pessoas desaparecidas. Marrocos também. Marrocos, terremoto. Na Turquia teve um terremoto há pouco tempo. No Havaí, praticamente uma cidade inteira pegou fogo. Está muito claro os sinais. Só não vê quem não quer. Só não entende quem não quer entender. Não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com pregação que não confronta. Aleluia, glória Que a não Deus. traz confronto para mim e para você, que nos faça pensar, epa, peraí, eu preciso me consertar. Eu Aleluia, preciso glória a Deus. ajudar minha família a se consertar. Aleluia. Eu preciso ajudar minha vizinhança a se consertar. Glória a Deus, aleluia. Porque literalmente a maioria não acredita que o inferno existe. Aleluia, Acha glória a que isso é Deus. conto da carochinha. E tem gente, já falaram para mim, já ouvi várias vezes, ele vai falar de Jesus. Não, isso é besteira. Eu não vou para o inferno não, eu acredito no inferno, mas eu não vou para o inferno não, porque eu sou bom. Eu sou bom. Eu ajudo as pessoas, eu pago as minhas contas certinho, cuido da minha família certinho, eu sou bom. Mas você é bom no critério de quem? No seu. Porque no de Deus, não. A palavra de Deus, ela diz que crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serás salvo. Glória a Deus, Pregando aleluia. ontem ali no café espiritual, eu falei sobre isso. Só que as pessoas esquecem uma coisa: será salvo do inferno, mas você tem que ir para o céu ainda. Aleluia, glória a Deus. E para ir para o céu, não basta ser bom, Glória a Deus, tem aleluia. que ser diferente. Tem que fazer a diferença no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade. Não pode ser palha, tem que ser trigo o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Eu estava falando com o Senhor Deus antes de vir que eu estava com vergonha. Eu estava sentindo vergonha de mim. Porque realmente eu não sou mais o que eu era há muito tempo. Mas eu ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Aleluia, glória a Deus. Eu ainda não cheguei naquele patamar que o Senhor Deus propositou para que eu chegasse. E a culpa é de quem? É de Deus? É da minha esposa? É dos meus irmãos em Cristo? Não, a culpa é minha. Porque muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a verdade que nos é pregada esporadicamente, que não é toda hora. Porque infelizmente tem poucos profetas pregando a verdade. Profeta que eu falo é pregador da palavra de Deus e pastores. Muitos estão preocupados em encher igrejas,
Aí chega o dia. O céu fica em silêncio durante meia hora. Porque assim diz a palavra. Chegará o dia que o céu ficará em silêncio meia hora. Por quê? Porque os anjos estão na terra arrebatando a igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí aquela pessoa, poxa vida, fulano foi levado, Beltrano, ciclano, meu pai foi levado, meu irmão, e eu fiquei. O que eu fiz de errado? Aí começa o arrependimento, a lembrança das oportunidades que teve de fazer a obra, de ser servo e livre, e jogou fora. Ontem eu preguei sobre autoridade, baseado no livro de Atos, capítulo 3, na passagem ali que aquele coxo de nascença, ele estava na Porta Formosa pedindo esmola. Quem passava e sentia vontade dava uma esmola para ele, é o que ele estava acostumado a receber. Então era só isso que ele pedia. Aleluia. Mas aí a palavra de Deus diz que vem chegando Pedro e João, e ele fita aquele aleijado e fala o seguinte: olha para nós, porque ele já estava acostumado a não fitar ninguém nos olhos. Por quê? Ele sabia que ali só ia receber julgamento e esmola, xingamento. Então ele nem olhava, só estendia a mão e pedia a esmola. Pedro fala para ele: olha para nós, olha aqui que ele está falando com você. Não é qualquer um, nós somos diferentes. Aleluia. Nós fomos levantados, escolhidos e separados pelo Senhor para fazer diferença. Aleluia. E fala mais: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, aleluia. Glória a Deus. A autoridade que ele tinha, que ele valorizava, botava em prática, usava, porque ele confiava na autoridade que foi colocada sobre a vida dele. Ele estava debaixo de uma palavra. Amém. Aleluia. Deus. Aleluia. Ele não estava debaixo de um engano. A palavra que estava sobre eles era valorizada por eles. E eles usavam a autoridade que receberam e fizeram a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem, ele não foi só curado. Primeiro porque ele não estava esperando por aquilo, porque ele não acreditava mais. Era tanta religiosidade, era tanta mentira que era pregada, que ele já estava totalmente descrente dos religiosos da época. Como estamos hoje em dia? Por que será que os prodígios e milagres diminuíram tanto na casa de Deus? Você vê a gente vindo, ó, você aí, ó, teu CPF é tal, sua identidade é tal. Isso vai enriquecer a vida da pessoa no quê? No quê? O reino do Senhor vai ser exaltado nesse tipo de coisa? No quê? Quando? Mas quando é trigo, quando prega a palavra da verdade, realmente, milagres acontecem. Pessoas são transformadas, são libertas, cura acontece. O tanque da gasolina enche. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Um decreto que foi dado, não, quem passa por esse problema, tem essa crise aqui, morre na hora. Aí Deus muda, não, isso aconteceu comigo. Mas por que as pessoas fecham seus ouvidos para a verdade e ficam acreditando em fábulas? Mas isso era previsto. A palavra de Deus diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos se esfriaria e seriam levados por qualquer tipo de doutrina como folha.
Assim Jó falou da própria palha, do trigo. Da palha ele falou que era como as pessoas que era levado pelo vento para um lado e para o outro. Aqueles profetas da época de Jeremias, o interesse deles era ficar famosos, o ibope deles crescer, Aleluia, eles glória a Deus. ficarem bem com o rei, com os príncipes, com a nobreza. Deus não. Deixa Deus para lá e vamos alegrar aqui. Quem pode fazer alguma coisa por nós aqui agora? Ou seja, nem acreditar que Deus podia fazer alguma coisa por eles, eles acreditavam. Aleluia, glória a Deus. Mas aí veio a mão do Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 11, no versículo 36, você vai ler ali que a palavra de Deus diz o seguinte: e eles endureceram tanto as cerviz, ou seja, franziram o rosto, quando a mensagem do Senhor Deus verdadeira, através do profeta Jeremias, era pregada, eles não acreditavam e se enfureciam. E a palavra de Deus diz nesse versículo: e não houve mais remédio. Ou seja, eles alcançaram o ponto irreversível do Senhor Deus. Glória a Deus. Jeová. Chegou, Deus diz, ó, deu, acabou, pronto. Não adiantava mais orar, não adiantava mais fazer campanha, não adiantava mais ir para monte, não adiantava mais. Chegou no limite. Chegou no ponto irreversível do Senhor Deus. Aí Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Levou todo mundo cativo, furou os 2 olhos do rei e depois matou eles, esquartejou ele, para que todos soubessem o poder que Nabucodonosor tinha. Aleluia, glória a Deus. E é assim, nós estamos passando por dificuldades. O Brasil está que é uma corrupção só. A gente é governado hoje pelo Lex Luthor. Não é o Lula não, é o Lex Luthor. Ele careca lá, mas Deus colocou limite em tudo. Quando ele criou o mundo, ele falou: Marco, tu só vai até aqui. Daqui para cá é a porção seca. Dia, tu só vai até aqui. Daqui para cá é noite. É uma coisa. Vai chegar o ponto irreversível do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, quando o Senhor vier buscar a nossa igreja, que nós realmente sejamos trigo e continuemos a ser trigo, ouvindo a palavra da verdade, valorizando a palavra da verdade e a autoridade que o Senhor Deus colocou na nossa vida. Aleluia. Para que, se meu filho adoecer, eu possa lá repreender em nome de Jesus e ele ficar curado. Oh, aleluia. Para que as ameaças do inimigo não passem de ameaça. Glória a Deus, aleluia. Marta me mostrou uma palavra que eu já tinha escutado várias vezes, mas é bom citar aqui. Também no livro de Atos, na passagem que Paulo estava num navio sendo levado para Roma para ser julgado e o navio naufragou. E eles ali, estava frio, Paulo foi fazer uma fogueira, juntou os galhos e tacou fogo. Tinha uma víbora ali no meio, pum, picou ele. O veneno não fez efeito nenhum, mas a Bíblia diz que não doeu? Não diz. Doeu. Mas o efeito do veneno não aconteceu. Então o Senhor Deus não vai nos livrar da dor. Ele vai nos livrar da consequência da picada do inimigo. Aleluia. Glória a Ele pode Deus, até nos aleluia. ameaçar, mas ele não vai conseguir concluir a intenção dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra que o Senhor Deus me trouxe nessa noite foi essa. Primeiro, para que nós consigamos identificar, estejamos mais alerta Aleluia, glória a na Deus. palavra verdadeira, em quem é trigo e quem é palha, Aleluia, para que glória nós a não Deus. sejamos
enredados e levados por vento de doutrina que não fazem parte da vontade do Senhor. Aleluia. E que nós venhamos a entender que temos autoridade do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia, glória Para a que a gente Deus. possa repreender o inimigo, para que a gente possa expulsar demônios, para que a gente possa colocar a mão sobre a cabeça da nossa família e perpetrar a bênção. Aleluia, glória a Deus. Porque nós temos essa autoridade. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Colocar de pé. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Ô Todo-Poderoso, Senhor. ao Senhor toda a honra, toda a Glória a glória. Deus, toda a glória. aleluia. Todos do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Pai, Obrigado, Deus. por ter nos trazido, Senhor, meu Deus amado,